Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Argos Veículos. A credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais. Toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook, Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo dar uma olhada nos programas anteriores, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, credibilidade que você encontra há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. MC Aplicações de Insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais, na rua Pedro Moraes Germani 319. E Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Pois é, nós vamos bater um papo hoje aqui com o Fernando Zambelão, desportista Fernando Zambelão. Vamos esquecer o músico, o empresário, o gremista. Nós vamos conversar com o desportista Fernando Zambelão. Satisfação recebê-lo aqui, Fernando. Satisfação é minha, Testes. Prazer. Bom, Fernando, primeiro, para quem está nos acompanhando aí, nos conta direitinho, Fernando, quais os esportes que fizeram parte da tua vida? Só futebol de salão, só futebol de campo, ou tiveram outros esportes que no início da tua vida aí te colocaram nessa caminhada do esporte que acabou até hoje te trazendo aqui, né? Bom, na juventude, no colégio, como todos os estudantes, a gente praticava praticamente todos os esportes, atletismo, basquete, handball, vôlei muito pouco na época. E eu desenvolvi um pouco mais o handball, acabei jogando no colégio, jogando na equipe do Corinthians na época. Fomos a São Paulo jogar com Banespa, não me lembro quais outros, Pinheiros, parece que eram outros times e tal. Mas também era um esporte que eu gostava, porém não tinha a aptidão que eu sempre tive para o futebol, né? O gosto para o futebol. Então a minha vida sempre girou, a vida esportiva sempre em torno do futebol. Tanto salão como campo, futebol 7, e basicamente... Mas mesmo assim, pelo que tu me falasse aí, tu andou disputando competições de alto nível. Eu não era titular, então, porque eu não era um grande atleta do handball, era um apaixonado, mas fui, né, como participante do time, né, foi uma experiência boa. Eu jogava com alguns atletas que eram da seleção brasileira na época, né, então foi uma experiência muito, muito positiva, mas não era meu esporte, né? Não era a minha paixão, que sempre foi o futebol desde guri, desde criança. Desde criança. Né? Tu é daqui de Santa Maria mesmo? Sim, nascido aqui em Santa Maria. Nascido em Santa Maria. E aí veio o futsal. Na verdade, o primeiro foi o campo. O primeiro foi o campo no colégio, né? No Colégio Santa Maria, a gente jogava com o irmão de campo. O irmão baixinho, aquele meu irmão. Irmão Paulinho. Irmão Paulinho. E ali a gente tinha um time muito, muito competitivo, muito bom. Ganhava os campeonatos colegiais. Eu lembro que nós tínhamos ótimos jogadores, alguns ainda a gente encontra por aí, né? Alguns. Eu lembro do Claudinho, que acabou indo para o profissional, acabou jogando no Vasco. Eu acabei sendo chamado para jogar no Inter de Santa Maria como júnior, na época, chamado em função da prática no colégio. A gente jogava tinha os olheiros ali na Baixada Melancólica e tal, e aí jogava lá, né? E aí o pessoal do Inter estava por lá, e aí me chamou, joguei meio ano, acho, no Inter de Santa Maria. Logo entrei na faculdade, aí a vida
vai nos puxando, né? E tinha que optar. E aí eu optei pela faculdade. E eu tinha muito problema de alergia genética na região superior, né? Então estava sempre resfriado, gripado e tal. E o atleta profissional precisa ele precisa ter alta performance, né? De altíssimo desempenho. Então qualquer problema de saúde, qualquer coisa que afeta. Ele tem que ser de ponta, né? Qual é a posição que jogava, Fernando? Eu jogava de meia direita, meia esquerda, meia ponta de lança, né? Um meia chegando na frente. É o que o Grêmio está procurando hoje, não acho? O Grêmio está procurando mais um meia armador que perdeu depois do Douglas. 10, não teve mais esse 10, não teve mais, né? Mas foi uma experiência muito boa. A gente tinha uma preparação física surreal, era absurdo, né? Subia aquelas arquibancadas. Sim, no tempo que a preparação ficava subir e descer degrau. Com uma perna só, subia com uma perna só. Era um troço surreal aquilo, era uma coisa impressionante o que eu fazia, o que a gente fazia, né? Os atletas faziam. Naquele tempo eu joguei, na época, com Marinho, com Índio, Maneco, Canelinha, Rogerinho, mas eu fiquei pouco tempo, né? Então logo fui para a faculdade e tal, e aí tinha que optar. E como eu tinha esse problema, eu estava sempre resfriado, sempre com secreção, sempre mal, e aí eu vi que não era para mim, tem que ser quem não tem esse tipo de problema, né? E a gente vê hoje como o futebol profissional exige isso, né? A saúde. Quanto maior o nível, mais o cuidado com saúde, alimentação, suplemento alimentar, sono, é bem interessante. São isso. Detalhes, né, que de repente faz com que tu tenha um tempo de reação melhor, um desenvolvimento melhor, um desgaste menor dentro do campo, né? É nesse nível do alto desempenho, sim. E tem atletas que são privilegiados, né, por natureza, com genética e tal, que aí o pessoal ainda abusa e mesmo abusando ainda consegue ainda ser superior a outros, né? Mas são exceções, não são regra. Bom, aí passou essa fase do Inter Santa Maria, veio a faculdade e na universidade você desenvolveu também esporte? Mas aí era só por brincadeira, não participava de campeonatos, né? Mas só fui voltar a participar de campeonatos e mais tarde já no futsal a gente tinha o Ouro Verde, se não me engano, que participava do campeonato. Tinha do Canelinha? Isso, Canelinha. Se não me engano, joguei um pouco na Pepsi, acho que era, com o Mauro. Com o Mauro. O Mauro era meu treinador e tal. Joguei um pouquinho, não lembro se era Brahma ou era... Brahma. Era Brahma, então. Brahma era rival, Brahma depois o bom. Na época até eu acho que eu ainda não namorava a Simone, então eu não tinha problema, ia ficar dividido. Não tinha problema. Depois acho que joguei, se não me engano, um pouquinho na Portela, mas eu tive uma lesão meio grave de posterior, acho que foi aí parei por muito tempo até voltar novamente. Depois fomos participar dos campeonatos amador dos 35 anos, que Santa Maria... Tu chegou a pegar então veterano também, começou com o veterano? Sim, eu jogava pelo Dourense. Sim, me lembro, logo fui início foi o Dourense. Era o Dourense, tinha um time muito bom, nós chegamos a várias finais e eu me lembro que ali até foi aí que eu comecei a me aproximar da minha excelentíssima esposa, né? Eu comecei a me aproximar dela e me aproximar do clube, né? Me associei ao clube por causa dela na época, né? É uma história bonita. E aí jogava no Dourense. Eu lembro que tinha jogos domingo de manhã com chuva. No início, veterano domingo de manhã, exatamente. Me ligavam um frio de inverno terrível, ligavam na cama, a mãe vinha me chamar e eu louco que não me ligasse, que não tivesse jogo, né? Não tinha, e às vezes jogos em campos complicados, mas era guri, né? Tu encarava tudo, né? Não vou nem citar os campos, né? Mas eu lembro dos campos que a gente jogava. Eu lembro um dos principais era o do Alhado, né? O Alhado era complicado. Quando chovia, o barro era alto. Hoje, né? Sabe que até hoje chove na segunda, no sábado já está complicado. O Alhado continua com aquele mesmo problema ali. Foi muito legal então a gente andava por toda a cidade, todos os campos da cidade aí, foi uma experiência maravilhosa também.
Depois... E o círculo de relacionamento que tu faz é especial, né? O futebol é um círculo, é um relacionamento diferente, né? Enquanto a gente consegue manter no alto nível dos relacionamentos e tal, e a rivalidade só dentro do campo é muito legal. A gente foi depois... eu joguei nos 40 anos, acho que joguei no Noal, se não me engano, e no Alfigueira, e nós tínhamos... simultaneamente a isso, a gente tinha o time que participava dos campeonatos do SESI pela empresa. Então a gente começou primeiro a empresa do meu Zamberlan. Tinha a empresa do meu irmão, que era SZ, a minha, que era Zamberlan, e nos primeiros campeonatos a gente tinha com a consultora Jobim. E aí tinha o Anencir, o Gustavo, o PHJ, o Paulo Henrique, todo mundo jogava ali. E a gente ganhou o campeonato do SESI, foi muito legal. O 7 e o Salão, a gente ganhou os 2. Fomos para os regionais e tal, foi uma experiência muito legal. Depois a Jobim saiu, parou, aí a gente fez parceria com a Reitex, do Elisandro. Aí também ganhamos o 7, Salão, tem bastante troféu lá no escritório. A Reitex foi várias vezes campeão. Depois acho que a gente saiu e a Reitex continuou, né? Porque eles tinham muitos atletas que trabalhavam na empresa, e alguns eram oriundos do futebol profissional e tal, então tinha um time bom. E também foi uma experiência muito agradável, assim, do esporte, e a gente ganhava, né? Tinha a sorte de ganhar. E fiz muitas amizades também com os árbitros, muito legal as amizades com os árbitros. Muito legal. Uma vez eu teve uma pessoa, pessoa de rua que se atravessou, pulou em cima do meu carro, na Medianeira, pulou assim, literalmente estou andando e a pessoa pulou, e era essa pessoa de rua, sabe? E eu estava até na época com o Andrei Lopes no carro, que era o treinador do Sub-20 do Grêmio, que depois foi auxiliar do Dunga na seleção brasileira, estava com o capitão do time e tal no carro, foi aquela confusão, tivemos que parar, levar o rapaz para atendimento, mas quem chegou dos bombeiros, que fez o atendimento, era um ex-árbitro, um árbitro do Futebol 7 que me reconheceu, e conversamos e tal, mas você lembra de mim e tal. Então até nisso, essa relação, né, do futebol foi legal, né? Foi bem interessante. Não deu nada com a pessoa, graças a Deus, o acidente não foi mais o susto, né? Mas foi legal porque até ali tinham conhecido do futebol. Muito legal. Esse relacionamento que faz no esporte é importante, é interessante. Algumas pessoas te reconhecem o resto da vida depois e acompanham até muitas vezes a trajetória, a gente nem sabe, né? Claro. Fernando. Bom, Fernando, e aí a família, a esposa, sempre gostou do esporte? Te acompanha? Ela te acompanha mais nos jogos do Grêmio? Sim, na época ela te acompanhava. Né? Ela era da ginástica rítmica quando jovem, depois passou para o vôlei, e hoje ela é uma aficionada do vôlei, é diretora lá do Vôlei Master da equipe feminina das Dores. Multicampeão, agora ela ganhou o Citadino de novo, né? E foi legal porque jogou a filha Vitória e ela no mesmo time, né? E para mim, claro, foi um orgulho, legal, né? Que coisa orgulho, muito legal. E ela me apoia muito nas coisas de Grêmio, e eu apoio a ela no vôlei, né? E ela se realiza, né, com isso, e é bom porque também é uma atividade física. Sim. Agora ela está praticando, como é que chama esse beach tênis, né? Beach tênis. Está bastante nisso, não também virou moda. Tem uma competição no final de semana, agora parece que tem uma coisa assim. Eu sei que ela vai jogar, eu acho que sábado já tem jogo. Eu acho que sim, porque a minha filha também joga vôlei. Ela jogou até nas Dores, eu acho, a Luana. E ela jogava as outras equipes de pesca, e ela me disse que esse fim de semana ela pediu até, porque a neta sobra para mim, né? Sim. Aí ela pediu para mim ver se eu e a minha mulher dar uma olhada na neta, que ela ia jogar um torneio de beach tênis. A Simone vai jogar. Vai jogar. Isso aí. Eu vou estar envolvido, não vou poder nem torcer, mas eu apoio, né? Porque para a saúde é maravilhoso, tanto mental como física, né? A pessoa que pratica esportes, ela tem um outro nível de saúde. Claro, né? Claro. E é também importante essa convivência, inclusive se a tua filha participa. Muito legal. É legal, muito legal. Bom, aí veio vindo, e o Grêmio entrou no teu coração. Ou desde pequenininho estava no teu coração e de repente ele desabrochou. Sempre fui gremista, né? Mas aonde que veio digamos, esse relacionamento mais forte, né? A partir do momento que tu fez o consulado e coisa e tal, como é que surgiu isso?
Foi numa final do Grêmio e Corinthians de 1995, que a Simone e eu fomos na final, no Olímpico, e eu fui no lado oposto da social, e foi uma dificuldade muito grande acessar o estádio. Eu tinha que proteger ela, foi muito desagradável. E aí no dia seguinte eu fui lá ver se conseguia um acesso em cadeiras, alguma coisa assim, mais tranquilo, né? Não consegui, eu sei que no final lá o arquiteto, que era o gerente da parte de ingresso do Grêmio, me disse que eu poderia comprar num lado e ele me colocaria no outro lado do estádio. Fez uma gentileza para mim. Sim. E aí, em retribuição, eu coloquei meu nome na calçada do Grêmio, tinha uma lajota com o nosso nome. Fiz uma carteirinha daquilo, inventei, mostrei para um amigo um dia, e ele disse: tu não quer entrar para o consulado como vice-cônsul e tal? Eu aceitei isso em 1997, eu acho que foi, 97. Aí eu virei vice-cônsul, passou um ano, o cônsul da época teve problemas pessoais, profissionais e acabou sendo desligado. Eu fui convidado para ser cônsul em 98, aceitei e a partir dali, aí nunca mais consegui me desligar do Grêmio. Aí foi uma vida de Grêmio quase que de manhã, de tarde, de noite sempre. Pois né? né? E aí tu conseguiu fazer esse trabalho fantástico e te tornar um dos maiores consulados do interior. Tinha um time bom, né? A gente quebrou um paradigma. Eu pedi uma autorização, fui na casa do Dr. Hélio Dourado, pedi uma autorização para ele, para quebrar um paradigma, porque podia ter só, acho que 10 adjuntos, cônsules, vice-cônsules na época, e eu pedi que a gente tivesse um time maior, uns 30, porque quando tu tem um time muito pequeno, alguns não trabalham, outros trabalham, sobrecarrega, e com 30 tu sempre vai ter uns 20 que vão trabalhar bastante, uns 10 que vão não trabalhar um determinado período, que é porque eles trabalham, outros descansam, então tu faz e aí aquilo funcionou, os 30 funcionários, e a gente começou a trabalhar e fazer realizações, e a gente sempre foi bastante empreendedor em termos de Grêmio, né? Então nós quebrávamos paradigmas, coisas que o Grêmio não tinha, a gente ia fazendo, como criar a bilheteria em Santa Maria, né? O Grêmio não tinha lugar nenhum. Só era tinha uma dificuldade, tu viajava, mas era uma incógnita se tu ia conseguir o ingresso ou tinha que conseguir alguém para ficar naquelas filas quilométricas lá no Olímpico, né? E aí a gente conseguiu, fomos trabalhando, conseguimos colocar uma bilheteria como se fosse no Olímpico, isso. E aí as pessoas aqui em Santa Maria podiam comprar ingresso, dava filas também aqui, quilométricas também, né? O pessoal, em vez de ir lá, comprava em Santa Maria. Aí vinham excursões comprar ingresso em Santa Maria, né? O pessoal de outras cidades, Jaguari, Santiago, da região, Agudo, tudo que era lugar, Cachoeira, o pessoal vinha comprar ingresso em Santa Maria, né? Então isso a gente quebrou um paradigma e criou uma coisa totalmente nova, funcionou muito bem, até o último jogo do Estádio Olímpico funcionou. Aí quando começou a arena passou a ser por internet, o sistema da arena e tal, é outro esquema. Mas enquanto teve ingresso vendido em bilheteria do Estádio Olímpico, teve em Santa Maria, no consulado de Santa Maria. O Grêmio abriu mais 3 consulados, os 3 acabaram fechando no meio do caminho, acho que sei lá, esse problema de fechamento de caixa, algumas coisas, não sei, mas fecharam, só ficou Santa Maria até o final. Aí nos respeitaram e nós ficamos até o último jogo. Qual foi dos trabalhos assim que tu encaras como foi, digamos assim, um pontapé inicial para ser um diferencial do consulado do Grêmio perante os outros consulados do Rio Grande do Sul, assim, que foi aquele tchan que deu, que despontou, digamos que a bilheteria foi um diferencial. Foi o primeiro diferencial. O que a gente fez de bom para os outros consulados foi criar, junto com o nosso diretor, a preliminar dos cônsules, que a gente jogava antes dos jogos do Olímpico, a gente jogava ali dentro, né? E isso acabou beneficiando todos os consulados, porque os jogos dos cônsules eram no campo suplementar. E a partir da minha iniciativa, da nossa iniciativa, passou a ser dentro do Olímpico, com torcida, com avalanche, na época tinha avalanche, então eu fiz gol, fui na avalanche, fizeram avalanche para mim e tal, tem vídeo disso, então é aquela história que o cartão de crédito não paga, uma recordação que o cartão de crédito não paga. Teve um Grenal que a gente fez preliminar, e me perdoem os colorados, mas é uma brincadeira, era uma preliminar só de cônsules do Grêmio. Então qualquer dos dois times que fazia gol ia lá na torcida do Inter provocar a torcida do então era muito engraçado, porque eram os dois times, né, para encher o saco dos colorados, né, na preliminar. Era uma brincadeira sadia, né, uma coisa engraçada. Teve essa questão da bilheteria, que foi um diferencial, que a gente acabou ajudando toda a região também.
O fato da gente ter um funcionário, foi o primeiro consulado que teve um funcionário com carteira assinada, tudo para atender os sócios e torcedores do Grêmio. Na época não tinha internet quase, então era o seu Antunes, nosso funcionário, que atendia todo mundo que tinha alguma demanda com o Grêmio, ele atendia, dava atenção, porque os nossos integrantes do consulado todos trabalham, ocupados, então a gente botou uma pessoa de dedicação exclusiva para dar essa atenção para o sócio. Isso também foi uma iniciativa nova. Depois a gente obrigou o Grêmio a fazer um contrato com a Dresch para fazer a primeira camiseta licenciada de um consulado, porque mesmo os consulados não podem fazer camiseta com a marca do Grêmio para vender, porque é uma marca licenciada que tem que pagar royalties, então não pode, salvo se for uma camiseta licenciada, e nós provocamos isso. O Grêmio teve que fazer um contrato com a Dresch para nos atender, e nós tivemos a primeira camiseta licenciada de um consulado para poder ser comercializada. Depois, mais adiante, o contrato entre eles lá deu algum problema e cessou, mas a nossa parte a gente ficou na história pelo menos com um lote de camisetas aí licenciadas. Teve a preliminar, depois teve a questão da gente inspirar o filme Inacreditável, na Batalha dos Aflitos, que eu acabei não indo para o Recife, porque as viagens eram malucas, os horários malucos de ida e retorno, eu acabei ficando, e a sorte de eu não ter ido é que eu acabei indo no estúdio montar esse áudio de 1 minuto. Esse áudio viralizou na época por e-mail, porque não tinha rede social, era só e-mail, viralizou, e um produtor de São Paulo ouvia, chorava 10 vezes por dia no carro, viu que dava filme e fez o filme, A Batalha dos Aflitos, Inacreditável, nos convidou lá para o lançamento do filme. Foi o Nelo do Veracruz, foi comigo na época, a minha testemunha, né, de tudo, e posteriormente o Diário fez uma matéria, né, de página inteira, ratificando, né, que havia sido o Consulado de Santa Maria que havia inspirado o filme. E também faz parte da história, né, nossa, tu tá aqui em Santa Maria, a 300 quilômetros da sede, e inspirar um filme, né? Sensacional, né? Fantástico. Mas tu sabe que tu falou Batalha dos Aflitos e me traz recordações. Nós acompanhávamos pela rádio, outra emissora que eu estava antes, a gente acompanhava os jogos do Grêmio ao vivo, acompanhava os jogos do Internacional, e nós não fomos a Recife, fizemos off-tube. Quando começaram as transmissões off-tube, nós fizemos na casa do Sérgio Cavaleiro. Do Sérgio, que era do consulado. Exatamente, lá em cima. Sim. Aí estava lotada a casa dele, né, de gremista. Nossa, que legal. E nós, quando saiu aquele gol, nós não sabíamos se narrava o gol, se vibrava, que era só gremista. Sim, é insano. Trabalhando, né? Eu me recordo do Álvaro Pelanzoni de joelho na volta da piscina. O Álvaro Pelanzoni. Sim, também era do consulado, também era meu visconde. Foi uma loucura, aquele jogo foi fantástico, foi uma recordação que fica, e realmente tu fosse muito feliz em fazer esse... Acho que foi a maior montanha russa. Hoje inclusive, eles passam nos vestiários. É? Sim, como motivação. Como motivação assim, ainda. O pessoal passa para mostrar. Para não desistir, né? Para mostrar, desistir nunca, né? Exatamente. Foi a maior montanha russa emocional que eu já vivi. De estar em cima, embaixo, troço surreal. Todo gremista lembra o que viveu naquele dia. Gente de joelho, gente indo no banheiro. Nós tínhamos um colega que a gente obrigou a ficar no banheiro, porque tinha pego os 2 pênaltis no banheiro, e a gente obrigou, o Luizão, vai pro banheiro e fica lá. Sai do banheiro. Na casa do Pacheco, lá do Prato Quente, a gente assistiu lá no Itararé, e a gente contratou um caminhão de som, o caminhão não conseguiu entrar lá na rua, porque tinha os fios, e eu queria desistir do caminhão, porque, 2 pênaltis, saía pro segundo pênalti, uma loucura. E aí no fim o Pacheco disse, não desiste e tal, e aí não desistimos, e no fim saímos no caminhão pela cidade aí, fazendo festa, foi legal, é uma emoção bem... Me diz uma coisa, a família toda, a tua, né, a filha, a esposa, gremista, ou você é alguma ovelha negra? Porque às vezes sempre não tiveram opção, alguém, né? não tiveram opção. Assim, nem genro, já tem genro? Os 2 colorados. Que às vezes, os 2 colorados. Pois é, mas não se fala em futebol, nem pio. Não, e a gente nem olha o jogo junto e tem respeito, né? A gente sabe separar as coisas, né? O futebol é uma área da vida da gente que ela tem que ser administrada como um compartimento fechado, né? Porque se tu mistura, tu perde amizades, tu começa, tem muita emoção, perde negócios, claro. O esporte tem muita emoção e pouca razão. Tu tem que cuidar para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para não perder amizades que têm valor maior, né, do que... Mas em altíssimo nível, graças a Deus. As filhas não tiveram opção, a esposa chegou a ser colorada e tal, mas ela não tinha, como não era do futebol,
depois com a convivência comigo, tanta coisa. Visitando o Grêmio. Muito, e dentro do Grêmio, lá em Porto Alegre. Aqui, quando a gente realizou a festa dos 100 anos, foram 1.200 pessoas, foi um troço surreal, assim, uma festa que quem foi demorou 6, 7 horas de festa. E tava o Sérgio, tava o Álvaro, esse que citou, tava toda a nossa turma, né? Vieram os 11 maiores troféus da história do Grêmio, vieram a Santa Maria, que eles nunca saíram de Porto Alegre. A dona Ema nos fez essa gentileza, assim, que a gente não tem como agradecer. Vieram, acho que 9 ex-atletas, até o Ayrton Pavilhão veio a Santa Maria, Anchieta, acho que o Alcindo veio também. Eu lembro que o ônibus foi embora e os 10 atletas ficaram bebendo numa mesa, o ônibus tinha ido embora, e os caras ficaram, aí daqui a pouco voltou meu diretor, os caras estavam felizes, né, estavam ali, bem legal, foi. Legal, né, e nesse ciclo de relacionamento, uns vão, outros vêm da cidade, mas acabam, de repente, até expandindo mais, quem sai daqui acaba fundando em outro local, algum outro consulado, uns que daqui foram para o Mato Grosso, sei que nós temos consulado forte no Mato Grosso. E vários participam, né? Participam. Eu não me lembro agora de quem, mas eu sei que muitos daqui participam de consulados em outras cidades, né? Perfeito. Bom, Fernando, me diz uma coisa, aí veio agora essa dificuldade que todos tivemos em 2021, nós temos que apagar um pouco, né? Esquecer, só lembrar das lições, se tirar daí, as tristezas vão deixar para lá, né? 2022, essa reação na busca da vaga, a tua batalha também pela eleição, temos uma nova administração com nova mentalidade, agora pontapé inicial de novo, né? Começa nesta quinta-feira, não sei quando é que está indo a hora o programa, mas começa a representação dos atletas, dia 8, e aí começa tudo do zero de novo, né? Tu tem que desmontar um plantel que era de Série B e remontar um plantel com foco em Série A. O primeiro ano vai ser muito difícil em função da questão financeira. Os anos de pandemia sem receita e a queda para a Série B com a perda da arrecadação da verba de televisão e o Grêmio mantendo uma folha de 10 milhões e pouco, isso gerou um desequilíbrio de caixa muito grande, né? Tu tem 10 milhões, tu tem 120 milhões ano, tu perde aí 100 milhões de arrecadação de televisão, tu já arrebenta com o orçamento, né? Então vai ser um ano bastante difícil 2023 na questão financeira, né? Mas aquela história, tem que enfrentar, o Grêmio é gigantesco, aí tem como ou buscar crédito ou conseguir passar 2023, sobreviver 2023, ajeitar as contas para 2024, aí sim conseguir começar a subir a escada de novo, né? E me diz uma coisa, você faz parte de um grupo, né, que acabou ajudando a eleger um novo presidente e agora vocês também vão trabalhar juntos, né? Sim, o Grêmio Plano A é um dos movimentos, dos 9 movimentos que estavam na coligação de apoio à chapa que elegeu, né, o Roberto Guerra, e evidentemente o Grêmio, quando assume a gestão, eles precisam de material humano para preencher diretorias, departamentos, na parte política, né, cargos políticos, para que fazer a máquina girar, andar, né? Então eles precisam. Então a gente tem indicações para alguns cargos, né? E vamos participar da gestão. Claro que ninguém vai chegar perto do futebol, que é uma caixa preta, né? Lá já tem os diretores, né? O vice-presidente e um diretor, vai ter executivo e tal, e ali sempre é fechado. Ali é difícil, não tem informação, não tem acesso. O que a gente tem eventualmente, como a gente está na gestão, eventualmente é falar com o vice-presidente, é dar um pitaco aqui e tal, para chegar, né, de forma indireta lá, né? Eu tenho relação direta, telefone, tudo do vice-presidente de futebol, mas não vou abusar, né? Não vou ser inconveniente de passar do ponto. Uma vez eu fiz isso com o Dr. Hélio Dourado. O Dr. Hélio ficou bravo comigo, ficou 2 meses sem falar comigo. Eu passei do ponto, né? Eu fui sede ao pote. O Grêmio estava caindo para a 2ª divisão e no desespero eu liguei para ele, fiz algumas sugestões lá e não cabia a mim fazer isso, né? Passei da minha alçada, no desespero fiz isso. Acho que o treinador era o Plain, que também não tinha culpa. O Grêmio já vinha desestruturado e o treinador não tinha
né? E eu me lembro do Dr. Hélio ficou bravo. Depois voltou a amizade normal, né? E graças a Deus, até o fim da vida, a relação de carinho que ele tinha por mim, o próprio Fábio Koff também tinha uma relação de carinho que aquelas coisas que, sabe, dinheiro não paga, né? Que é gratidão. Fernando Zambellan, vamos deixar uma mensagem aí para os gremistas aí, encerrando o ano, vamos uma mensagem de esperança para 2023. É isso, o Grêmio tem 118 anos, 119, e é imortal. E não é um ano de queda, não é um ano de dificuldades ou 2 anos de dificuldades que vão nos fazer arrefecer. Vamos ter um trabalho de reconstrução. 2023 será um trabalho de reconstrução, de desafios em função das questões econômico-financeiras. Mas é o Grêmio, né? É a camiseta tricolor e nós, no que estiver ao nosso alcance, vamos ajudar. E a gente pede que cada torcedor do Grêmio que puder se associar, puder ajudar nessa retomada, nesse reinício e nessa reconstrução, que nos ajude, que ajude o Grêmio, porque a gente vai passar e o Grêmio vai continuar para os nossos filhos e netos, e a gente tem que ajudar porque é um aspecto, é uma área da nossa vida que preenche um espaço, uma lacuna que a gente não tem outra forma de preencher que não seja o Grêmio. Então é uma paixão que a gente não tem nem como nominar, e não sei como é que seria a nossa vida dos gremistas, nós gremistas, como é que seria sem o Grêmio. Então é isso, conto contigo, gremista, nos ajude, vamos reconstruir juntos o Grêmio e vamos ver se a gente volta aos patamares mais elevados do futebol brasileiro e mundial juntos. Obrigado pela tua atenção, ter vindo aí, né? Eu que agradeço. Está sempre aberto o canal aí para a gente conversar a respeito do Grêmio. Daqui um pouco mais nós vamos também voltar a conversar daqui uns dias. Fala um pouco da tua vida profissional também, que realmente eu sei que é fantástica. Tu desenvolveu um trabalho desde cedo, né? E hoje está aí ainda nessa luta forte aí, além do Grêmio, com a tua empresa. É isso aí. Sucesso para ti também em 2023, filho. Obrigado igualmente. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Argos Veículos. A credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria.